Continuando então nossa discussão da primeira parte da aula, foram apresentados até agora métodos explícitos de passos simples de alta ordem que se mostraram bem mais eficientes, que os métodos de primeira ordem. Entre os analisados, o método de Runge-Kutta de quarta ordem clássico, por exemplo, se mostrou capaz de resolver PVIs com precisão, usando passos de tempo significativamente maiores que os demais. Porém, afinal, discutiu-se sobre possíveis dificuldades que podem surgir com o uso desse e de outros métodos, levantando duas questões. Uma, se é possível usar aproximações de alta ordem sem ter que computar tantas avaliações, como no caso do método de quarta ordem, do Runge-Kutta, visto que essas avaliações podem ser custosas. A outra é se é possível formular métodos implícitos de alta ordem, ou seja, com uma melhor precisão de aproximação, mas de forma a garantir a estabilidade do método numérico, o que não acontece com métodos explícitos. E eu comentei, então, no final dessa primeira parte, como alternativas são chamados métodos de passos múltiplos. Todos os métodos que apresentamos até o momento são chamados de métodos de passo simples, visto que nós só usamos a solução num dado ponto i para calcular a solução no próximo passo, seja de forma explícita ou implícita. E até calcula-se estimativas intermediárias anteriores nesse intervalo entre i e i mais 1, mas elas não são armazenadas nem usadas em estimativas subsequentes. Já os métodos de passos múltiplos, ou multistep, eles se caracterizam por usar pontos anteriores ao ponto presente, além do i menos 1, i menos 2, no cálculo da solução do próximo ponto, também usando seja fórmulas explícitas ou implícitas. Vamos ver aqui uma forma geral desses métodos, que são tipicamente obtidos por fórmulas de interpolação, envolvendo as soluções obtidas em pontos anteriores ao ponto onde queremos buscar a solução. Seria uma forma bem genérica, com coeficientes alfa e beta, que podem ser calculados para atingir determinada ordem, determinada precisão, podendo ser explícito ou implícito, dependendo do valor de beta zero. Lembrando que quanto mais pontos usados, maior a ordem. Então, podemos usar 2, 3, 4 pontos, quantos pontos forem necessários. Aqui nós podemos exemplificar a ideia. Por exemplo, para calcular a solução nesse ponto vermelho, nós podemos usar só a solução no ponto anterior, no ponto verde, ou seja, um i e um i mais 1, aqui por exemplo, tanto o valor da solução quanto a inclinação. A ideia é que nesses métodos de múltiplos passos, a gente usa a mesma informação disponível em pontos anteriores, pontos que a gente já passou, como por exemplo aqui marcado em laranja e roxo. Então, por exemplo, podemos usar uma relação implícita para chegar na solução no ponto vermelho, usando a solução no ponto verde, no ponto I, a inclinação nesse ponto verde e também a inclinação nos pontos anteriores, que seriam essas retas laranja e roxa. Note que com isso nós conseguimos gerar uma equação com uma alta ordem de aproximação, mas sem ter que calcular nenhum resultado intermediário ou inclinação adicional, como lá nos métodos de passo simples. Apenas estamos reciclando informação que já foi calculada anteriormente. Ou seja, nós reaproveitamos os cálculos de f que já foram realizados em outros pontos para obter a solução do próximo ponto. E assim seguimos, buscando soluções em pontos adicionais, sempre armazenando a inclinação local para ser usada em cálculos futuros. Nesse caso em particular, como estamos usando informação em 3 pontos, espera-se chegar numa aproximação de terceira ordem. Outra alternativa não é necessariamente usar as inclinações na equação, mas sim diferentes valores da solução nos pontos anteriores, como nesse exemplo aqui. Aqui é uma relação implícita, mas podemos gerar também relações implícitas dessa natureza. Então, resumindo, qual a vantagem de se usar então mais esses pontos antigos? Elas permitem usar aproximações de alta ordem, que naturalmente requeriria informações da solução em pontos distintos, mas de uma forma mais barata computacionalmente comparado aos métodos de passo simples. Isso que eles vão requerer apenas um cálculo da função f, conforme eu já dito, que pode ser a parte mais custosa do cálculo em si. Esses métodos até não chegam a ter a mesma precisão, por exemplo, de um Runge-Kutta de quarta ordem para o mesmo ΔT, comparando métodos de quarta ordem, mas chegam a resultados de qualidade bem similar e naturalmente melhores que os obtidos com métodos de mais baixa ordem. Eles são recomendados para problemas de maior porte, como sistemas com muitas equações e onde a avaliação de f seja custosa e minimizada quando possível, como comentado anteriormente. E também os métodos implícitos dessa natureza têm grande utilidade em problemas rígidos, chamados de rígidos, como vamos ver mais adiante. Esses métodos só têm um porém, como nós precisamos
de soluções em pontos anteriores para gerar a solução, nós não podemos aplicar nos instantes iniciais, tipo 1, 2 ou 3. Então a gente precisa que a gente fale de inicializar o problema, esse é o termo usado, usando algum outro método para gerar um número de pontos suficientes para começar a aplicação então desses esquemas de múltiplos passos. A classe de métodos de múltiplos passos mais conhecidos são os métodos de Adams, tá? Que usam na determinação da solução I mais 1 as avaliações de f em pontos anteriores. Tá? Simplesmente reutiliza, não precisa recalcular nada. Aqui tem as chamadas equações de Adams-Bashford, que são relações explícitas, dois matemáticos. São relações explícitas de terceira e quarta ordem, tá? Que reutilizam informação em 3 ou 4 pontos anteriores, então, respectivamente. E aqui abaixo, outros dessa família, que são equações implícitas, chamado método de Adams-Moulton. Nota que envolve tanto, nesse caso, o valor da função. Para chegar na função, na solução no próximo ponto, a gente usa a inclinação nesse ponto da frente, ou seja, uma relação implícita. Tá? Então, além de ser mais estável, por ser implícito, ele também apresenta, devido à sua formulação, uma melhor qualidade de aproximação comparada ao caso anterior. Dificilmente esses métodos são usados sozinhos, eles são bastante usados de forma conjunta, formando o que a gente chama de um método preditor-corretor. Tá? Nesse tipo de método, de uma forma geral, usa-se duas etapas na solução, que a gente chama de predição e de correção. Primeiro, nessa etapa de predição, se utiliza uma fórmula explícita para estimar a solução no próximo ponto, mas não tomamos como solução final, apenas como uma primeira estimativa. Então, numa segunda etapa, que a gente chama de correção, nós usamos uma fórmula implícita de melhor precisão para calcular uma estimativa melhorada. Entretanto, nós não usamos a expressão necessariamente como implícita. Nós substituímos o valor da estimativa da predição para avaliar a inclinação no próximo ponto, para então calcular a nova solução. Essa estratégia evita que a gente tenha que resolver uma equação algébrica em cada passo, se a gente fosse usar a fórmula implícita na sua forma original. Então a gente tem um ganho computacional nesse sentido. Nós já vimos um método que funciona dessa forma, que é o Euler modificado, isso na aula anterior, onde a gente usa o método de Euler explícito para obter uma estimativa, seria a predição, e a inclinação nesse ponto predito, então, para calcular a solução definitiva. Então, esse I mais 1 que aparece aqui não necessariamente é esse aqui, a gente usa o valor estimado da predição. Então, a gente faz a mesma coisa com esses dois métodos de Adams mostrados anteriormente. A gente usa o explícito na etapa de predição, e com esse valor predito se calcula a inclinação aqui na etapa de correção. Tá? O que faz com que esse método não seja, nesse caso, aplicado de forma realmente implícita. Essa etapa, deve-se comentar que essa etapa pode ser feita mais de uma vez para melhorar a precisão da solução obtida. E essa formulação, combinação dos métodos de Adams, é bastante usada na prática. Inclusive, uma versão desse método está disponível no MATLAB, eles vão falar daqui a pouco sobre isso. Por fim, outra classe de métodos de passos múltiplos bastante usados são os métodos BDF e suas variantes. Esses métodos são implícitos, tá? E por serem implícitos são incondicionalmente estáveis e são tradicionalmente aplicados a problemas rígidos. Como eu disse, discutiremos em detalhes na próxima aula. Métodos explícitos se tornam muito ineficientes nessa classe de problemas, tá? Os rígidos, e esses métodos BDF se destacam por serem estáveis e de alta ordem, que permite, então, que eles usem passos de tempos maiores, que o método de Euler implícito, por exemplo, aumentando bastante a eficiência. O mais conhecido é o método de Gear, com esses coeficientes aqui, nessa equaçãozinha do lado aqui para gerar, para diferentes ordens. Tá? Sendo que de primeira, ou de segunda, esse aqui corresponderia ao método de Euler implícito, que a gente já viu, com esses coeficientes aqui. Tá? Como já dito, esses requerem, então, naturalmente, a solução de uma equação algébrica, ou no caso de um sistema de equações algébricas em cada etapa, o que aumenta um pouco o seu custo para dar cada passo. E, tipicamente, integra-se esse método com o método de Newton, levando até uma reformulação das equações interativas para atingir uma maior eficiência numérica. O MATLAB também oferece uma implementação dessa classe de métodos para a solução de PVs rígidos, como vou mostrar daqui a pouco. Esses métodos são bastante usados também para a solução de sistemas algébricos diferenciais, ou seja, sistemas dinâmicos que são formulados matematicamente por equações algébricas e equações diferenciais. Mas isso é aí assunto para uma outra aula. Então, esses seriam os métodos que eu queria apresentar. Então, vamos contextualizar eles dentro do MATLAB, quais estão presentes. Mas antes de falar desses métodos, vou mostrar uma estratégia que é bastante usada em códigos prontos para a solução de PVIs, que é chamado de controle automático do passo de tempo.
Tá, vamos ver o que é isso. Tá? Como a gente viu, a escolha do passo de tempo é essencial para obter uma solução de qualidade. Como que a gente escolhe um ΔT adequado, então, baseado no que vimos até agora? Ou seja, qual o passo de tempo que a gente escolhe para ter uma solução que a gente julgue confiável? Para fins de aprendizado, nas aulas anteriores, se vocês lembrarem, a gente usou a solução exata para comparar e verificar a qualidade das soluções, mas na prática, dificilmente nós vamos ter a solução exata. Na verdade, nem faz sentido. Tá? Uma solução que é justamente o que estamos buscando sem saber a resposta. Então, o que a gente fez ali nas aulas anteriores foi justamente para fazer um estudo comparativo. Então, uma alternativa para determinar esse passo de tempo adequado seria uma possibilidade é testando passos variados. Então, a gente pode resolver o problema reduzindo o passo de tempo até que não se perceba variação significativa da solução dentro de uma tolerância especificada, como podemos ver aqui. Tá? Com a diminuição do ΔT, a solução acaba convergindo para praticamente uma mesma curva. Então, essa seria uma possibilidade, sem comparar com a solução exata. Outra possibilidade seria estimar o erro de truncamento que seria gerado em cada passo. Então, a gente viu, né, que dependendo aqui do método e do passo dado, isso vai gerar um certo erro. Nós vimos também que tipicamente esse erro é proporcional ao ΔT numa potência n, tá? N associada à ordem de aproximação. E é possível, então, fazer para alguns métodos uma análise similar à que fizemos na aula passada, por exemplo, para o método de Euler explícito, e chegar numa relação direta entre a estimativa do erro e o ΔT. Poderíamos, então, dadas as características da função, tá, pegando uma estimativa conservativa, por exemplo, da derivada de f no intervalo, onde ela for mais significativa, estimar um ΔT que faz com que o erro esteja abaixo de uma tolerância desejável. Então, a gente reduz ele até que esse erro seja aceitável. Mas isso leva a uma outra questão. Se nós formos controlar o passo de tempo, controlar o erro, né, pela redução do passo de tempo, será que nós precisamos sempre manter o mesmo passo ao longo de todo o intervalo? Se vocês pararem para pensar, se nós tomarmos uma estimativa mais conservativa, baseada na região da função com necessidade de um passo menor, talvez, e usando, né, essa para todo o domínio, talvez estaremos andando de forma mais lenta em regiões onde não necessariamente o erro seria tão grande se a gente desse passos maiores, desperdiçando assim efeito computacional, podemos dizer. Seria mais interessante se a gente pudesse fazer uma avaliação local do erro e readaptar o passo a cada passo dado, para permitir, então, o uso de passos grandes em regiões onde a função permite e passos menores quando for necessário. Tomando essa solução aqui, por exemplo, ó, e usando como orientação a inclinação só no ponto local, como lá no método de Euler. É intuitivo observar que nessas regiões onde a função apresenta mudanças mais bruscas de direção, seria necessário usar passos de tempo menores. Mas já em regiões onde a variação é menos significativa, podemos dar passos maiores, mantendo a precisão. E é justamente isso que muitos métodos e códigos fazem. Tá? Muitos dos métodos dito modernos, o que são modernos? São, na verdade, são métodos, são variações dos métodos tradicionais, que estão implementadas em softwares matemáticos e simuladores, como Runge-Kutta, editor corretor, BDF, tal que o passo de tempo seja calculado, tá, e variado ao longo da integração no domínio de interesse, tá, sendo então automaticamente calculado de forma dinâmica para controlar o erro local, que é proporcional, né, a ΔT na n, garantindo sim a precisão desejada e minimizando o custo computacional. Tá? Ou seja, esse controle adaptativo do passo de tempo faz com que mantenhamos a precisão em todo o domínio usando passos pequenos, onde a função requer, né, devido a essas variações mais bruscas, e permitindo o uso de passos maiores, onde possível, digamos assim, otimizando o nosso custo computacional total. Então aqui temos um exemplo real para essa EDO aqui, ó, obtido por um método implícito com controle de passo de tempo. Percebe-se que nessa região inicial, ó, pela solução apresentar uma taxa de variação praticamente constante, o método pode usar passos maiores, e na ordem de 1, como podemos ver aqui nesse gráfico menor, que mostra a frequência de passos de tempo usados, tá, durante a solução. Então, na ordem de 1. Porém, quando chega a essa região, ó, o passo tem que ser diminuído devido a essa mais rápida variação da função, tá, necessitando desses passos aqui cerca de 3, 4, 5 vezes menores, até que se atinja novamente uma região mais monótona da função e ele retorna a usar passos maiores.
Tá? Interessante esse tipo de análise e praticamente aí todo software utiliza algo dessa natureza. Esse controle pode ser feito de várias formas. Uma forma seria estimando localmente o passo necessário para manter o erro abaixo de um valor tolerado, chamado de epsilon aqui, usando uma equação deduzida a partir da equação interativa do método, exemplificado pelo método de Euler explícito que a gente já fez a análise. Então a gente isola o ΔT, ó, e baseado na tolerância, a gente pode manter um ΔT sempre abaixo. Porém, essa forma tem o inconveniente de ter que conhecer e calcular a cada passo informação sobre a derivada de f para cada problema, que seria equivalente à derivada segunda da função, que não é muito prático. Uma opção seria usar uma relação dessa natureza, tá, parecida com essa aqui, meio genérica, né, de erro proporcional ao ΔT elevado na n, com uma constante k, tá, e esse n associado com a ordem de aproximação usada no método, e estimar esse parâmetro localmente, calculando a solução com a mesma equação iterativa, mas com dois passos diferentes, por exemplo, um em ΔT e um em ΔT sobre 2. Tá? Alguns livros mostram, tá, como é possível calcular esse coeficiente k a partir dessas duas estimativas locais. Tá? E então a gente pode, baseado nessa equação aqui, readaptando o valor do ΔT para manter ele sempre abaixo, aí manter ele num erro, né, abaixo de uma tolerância esperada. Em ambos os procedimentos, a cada novo ponto da solução a ser calculado, os passos são reduzidos, são aumentados caso estejam dando um erro estimado inferior, né, ao epsilon setado, então ele aumenta, ou diminuídos caso eles estejam dando erros maiores. Um outro procedimento mais eficiente e adotado em vários códigos e softwares é estimar o erro local usando duas aproximações, tá, para a solução no próximo ponto, sendo que essas são ou de diferentes ordens ou diferentes formulações. O mais famoso, que é base para versões mais modernas implementadas aí no MATLAB, no Maple, é o RKF45, Runge-Kutta-Felber, então uma modificação desse matemático aqui, o Felber, que usa duas equações de Runge-Kutta, uma de quarta e uma de quinta ordem. Parece estranho, né? Porque o Runge-Kutta é um método caro, tem que calcular, avaliar essas funções em diferentes pontos internos, mas eles foram desenvolvidos tal que as mesmas inclinações, ó, as inclinações são as mesmas das equações, reduzindo então pela metade o número de avaliações que seria necessário. Então, toma-se o erro local como a diferença entre a solução calculada por cada equação num dado ΔT, e se esse erro for baixo, aceita-se a solução para o passo tentado, vai para o próximo passo e a gente tenta aumentar o passo. Se o erro calculado dessa forma for alto, a gente reduz o passo, recalcula-se a estimativa até que o erro esteja abaixo de uma tolerância desejada. Esse esquema se mostra mais eficiente e versátil que os anteriores e é adotado em diversas outras versões de Solver, usando métodos de Runge-Kutta em segunda e terceira ordem, por exemplo, ou fórmulas de Adams no estilo preditor-corretor. Tá? Versões dessa natureza, quarta e quinta, segunda e terceira e Adams, estão disponíveis no MATLAB, como a gente vai discutir daqui a pouco. Então, por fim, vamos discutir, né, quais são as opções que o MATLAB nos oferece. Note, nós vamos mostrar como usá-lo de forma prática nas próximas aulas. Então, resolver no MATLAB mesmo. Nós não vamos implementar nenhum método de solução. A gente vai usar só códigos prontos, dado com esses nomes aqui desses solvers. Portanto, é importante saber como é que eles funcionam para poder extrair o seu melhor e saber o que usar em cada situação prática. Essa discussão e os próximos slides foram tiradas diretamente da documentação do MATLAB. Esse primeiro quadro mostra, né, quais são os solvers disponíveis, né, os códigos, o tipo de problema onde ele é aplicado e sugestões de uso. Basicamente, eles estão divididos em dois grupos. Tá? Esse primeiro grupo para problemas não rígidos, que é o non-stiff, e o outro para problemas rígidos, tá? Chamados de stiff. Na próxima aula, onde eu vou mostrar exemplos do uso MATLAB, aula 18, eu vou explorar a diferença entre esses dois grupos mais a fundo. Tá? Só queria destacar algumas sugestões dadas aqui. Ó. Ele fala, né, que esse primeiro aqui, o OD45, vou usar a maioria das vezes, esse deveria ser o primeiro que tu tente. Esse aqui ele sugere quando você tem problemas computacionalmente intensivos. E esse aqui, se o OD45 é devagar, por que será que ele está dando essas recomendações? Tá? Tudo isso tem a ver com o método que ele está usando. Então vamos tentar relacionar isso aqui com o método que é usado com o que a gente discutiu nessa aula de agora, nessa segunda parte e também na primeira parte da aula.
O OD45, que ele sugere para usar aí quase todo o tempo, tá? É a melhor função para uma primeira tentativa, como ele diz. Ele é um método de Runge-Kutta de quarta e quinta ordem, com controle automático do passo de tempo. Então, ele é uma versão um pouco melhorada daquela que eu mostrei ali nos slides anteriores. Como nós vimos nas últimas aulas, né, métodos explícitos de alta ordem apresentam grande eficiência, permitindo usar passos de tempo maiores, sempre mantendo uma boa precisão. Por isso ele é sugerido aqui como sempre o primeiro a ser usado e ser testado. Para problemas convencionais, há grandes chances de esse ser o que apresente o melhor desempenho, levando em conta custo e precisão. Tá? Dentre esses mostrados aqui nessa classe de não rígidos, todos são explícitos. Tá? Esse aqui, o OD23, é parecido, só que é com esquema de segunda e terceira ordem, tá? Com a ordem mais baixa, perdendo um pouco assim, em precisão. Tá? Já esse OD113, ele é uma alternativa também para sistemas não rígidos, onde o cálculo de f, ó, da função f, seja muito custoso de calcular. Tá? Por que isso? Porque por ser um método de passos múltiplos, mais especificamente um método preditor-corretor baseado lá nas fórmulas de Adams, tá? Que eu apresentei anteriormente, a gente viu ali agora há pouco que esses métodos usam a solução computada, né, a f computada em passos anteriores, para estimar a solução no próximo passo. Tá? Então, fazendo com que não seja necessário avaliar com tanta frequência a função f, como no caso do Runge-Kutta, que seria esse aqui. Né? Para problemas com cálculo mais custoso da função f, ó, essa seria uma ótima escolha. Entretanto, esses funcionam bem, como dito, né, somente se o problema for não rígido, tá? Pelo simples fato de serem explícitos e, portanto, apresentarem estabilidade condicional, como a gente viu lá nas primeiras aulas. Tá? Caso o problema for rígido, como a gente vai ver na próxima aula, nós temos que usar os sobres indicados nesse bloco aqui. Aqui é sugerido, ó, use, ó, se estiver muito lenta a resolução com aqueles métodos, tá, tentem um desses aqui. Então, isso a gente vai ver na prática na próxima aula. Tá? Todos eles são com controle automático do passo de tempo, tá? Baseados todos em implícitos, tá? Que, como a gente viu, sempre apresenta uma melhor estabilidade que os métodos explícitos. Mas são geralmente mais custosos por requererem soluções de equações algébricas em cada passo de tempo. Veremos que nesses problemas classificados como rígidos, será possível obter soluções de uma forma mais rápida e eficiente com esses solvers aqui, apesar deles terem um maior custo computacional unitário, digamos assim, por passo de tempo. Para problemas não rígidos, tá, vão funcionar bem também, mas com desempenho pouco aquém daqueles dos explícitos discutidos no slide anterior. Então, nesses problemas classificados como rígidos, repetindo, vamos discutir mais isso na próxima aula, se usarmos aqueles métodos do slide anterior, o passo de tempo tem que ser bastante reduzido para manter a estabilidade do método, o que aumenta o custo computacional de forma considerável. Nós vamos ver exemplos lá que mostram claramente isso, diferenças de até 500 vezes no tempo requerido para resolver uma equaçãozinha bem simples, tá? Comparado usando métodos dessa natureza e os métodos do slide anterior. Tá? Esses sobres implícitos são baseados em diferentes técnicas, tá? Uns como aqui é esquemas do tipo PDF, como eu mostrei agora há pouco. Outros esquemas que eu nem discuti nessa aula, como métodos de Rosenbrock e até mesmo aqui uma versão implícita do método de Runge-Kutta, que é uma variação do que a gente viu em aula. Tá? Enfim, existem várias sugestões. Tá? A natureza do método ajuda a entender melhor essas sugestões aqui que são dadas, né? Então, baseado no que a gente discutiu. Só que muitas vezes testes, né, práticos são necessários para nos ajudar melhor a escolher a melhor opção para um problema real, digamos assim. Então, com isso, a gente encerra o nosso estudo de métodos. Tá? Nas próximas aulas, vamos ver como estender isso a sistemas e colocar em prática no MATLAB a resolução. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.